Olá, boa noite. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O número de empresas com pedido de falência aumentou no mês de janeiro no Brasil todo. Foram 47 decretos e 167 pedidos. Isso representa 20% a mais do que no ano passado. O que ocasionou a superação em relação ao ano anterior? Por que as empresas chegaram a este ponto? Por que elas estão fechando? Isso preocupa? É um sinal da economia? Você confere a partir de agora em Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Hoje nós estamos na companhia da coordenadora do Núcleo de Contadores de Gestão Empresarial na Enflo CDL São José, Kátia Silene Tavares. Também está aqui conosco o Dr. Luciano Duarte Pérez, presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor Bancário. Professor Pedro Moreira Filho, economista. E ainda está aqui conosco o coordenador regional do Sebrae Grande Florianópolis, Januário Serpa Filho. Obrigado pela presença de todos, hoje aqui conosco, no Conversas Cruzadas na TV Com, que está no ar em nome de Sengi, em defesa do profissional da engenharia sempre, Restaurante Ostradamus, ostras depuradas, RDO, visite o apartamento decorado do Apoiana em Palhoça, Verão Mais Queres, é tempo de comprar, Companhia da Moda, há 20 anos sendo a sua melhor companhia. Primeira questão, queria saber com quem justamente forma um empresário, capacita o empresário, que é o Sebrae. Por que está havendo uma quebra maior das empresas, um fechamento maior das empresas, pedido de falência das empresas? O que está acontecendo? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Nós temos que ir só por um caminho do número de falências, né? Existe na contramão da história um número também de crescimento de empresas muito grande, né? Aqui a gente está tratando, claro, da pequena, da média e da grande, mas nós observamos aí nesse ano que passou um crescimento, por exemplo, no número de empresas do chamado empreendedor individual, que é uma empresa muito simples. Se nós compararmos dados, teve um crescimento, diria, fantástico, absurdo, muito grande, que se comparado ao número de empresas que foram à falência, seria até insignificante esses dados. Então acho que nós teríamos até que estratificar e ver de fato quais são essas empresas que estão pedindo falência e aí sim estabelecer um parâmetro para ver quais são essas empresas e aí sim ter uma outra situação. Mas a gente recebe muita gente abrindo empresa. O maior índice ocorreu entre as micro e pequenas empresas, seguidas pelas médias e em pequena quantidade das grandes empresas. O que isso representa? Por que isso está acontecendo? Vamos, justamente nessa linha proposta pelo Januário, entender esses dados aqui, qual é o tamanho dessa informação aqui. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, claro. Na realidade, nós temos que considerar que o pequeno empreendedor, a partir do momento que ele abre a sua empresa, 30% dele não chega ao primeiro ano desse seu negócio. Esses dados, eles são muito específicos, claro, primeiro em virtude da própria competitividade, nós temos muitas das vezes um despreparo do próprio empresário na gestão desse seu respectivo negócio, ou seja, ele vai fazer algo que ele não conhece, então antes de se preparar, ele acaba entrando no mercado de trabalho, e nós temos aí os outros problemas que são atinentes, que hoje o empresário ele tem alguns sócios ocultos, que é o governo, que nós temos a maior carga tributária do mundo, nós temos os bancos, onde os juros são os juros mais altos do mundo, e nós temos os encargos trabalhistas. Então o empresário hoje ele tem que ter a arte de saber administrar. Então hoje ser um empresário no Brasil muitas das vezes é ser um super-herói, isso é um dado bastante importante. Então tá, e daqui a pouco eu vou querer ter uma leitura maior desse dado que é importante, né? Quando nós temos várias pessoas ingressando na modalidade empreendedor individual, isso significa sair da informalidade, né? E constituir o próprio negócio, enfim, vamos tratar deste assunto. No entendimento da Enflo CDL São José, qual é o tamanho desse problema? Boa noite. Boa noite. Bom, eu vejo um problema muito grande por conta da gestão, né? Infelizmente, muitos empresários eles não têm o conhecimento que eles deveriam ter
que o contador é uma peça fundamental ao lado dele, né? Se ele buscasse mais andar junto com os contadores, com o seu contador, e buscar os índices, né, necessários para a condução do seu negócio, eles não chegariam numa falência, né, muitas vezes, porque muitas vezes números que ali estão explícitos, né, que a empresa acaba comprando muito a curto prazo, e se ela comprasse a longo prazo, ela teria esse facilitador, né? Então, se o empresário olhasse mais para o seu contador como um parceiro, né, não como um fazedor de imposto, né, que infelizmente muitos empresários olham o seu contador como aquele que faz o imposto para ele pagar, e não é ele que vai orientá-lo de que forma ele deve gerir a sua empresa, né, de que forma ele pode trabalhar melhor com os números, né? Então, essa é a análise que eu, quanto contadora e representante aqui do Nuconte, vejo com relação a essas empresas que muitas vezes chegam numa fase que tem que fechar as portas. Mas agora não consigo imaginar uma empresa que não tem um contador, né, que não contrate os serviços de um escritório de contabilidade, né? Me parece algo tão elementar, tão básico, né? Devido às tamanhas obrigações. Sim, mas não é só o contratar o contador, né? Muitas vezes ele tem o contador, sim, mas ele olha para o contador como aquele fazedor de imposto mesmo, aquele que só manda as obrigações e não aquele que pode orientar ele no processo de decisão, né? Que é a pessoa-chave ali, para ajudar ele a olhar para a sua empresa, de que forma ele deve, muitas vezes, comprar, de que forma ele deve gerir aquele estoque dele, que muitas vezes ele está com um estoque muito grande lá e não vende esse estoque. Então, ele tem que olhar, sim, para o contador de forma diferente. O Brasil é um país tão engraçado, né, com um volume enorme de normas, de regras na área contábil, muitas, que a gente tem aqui a figura do planejamento tributário. Exatamente. Né? O que você faz dentro da legalidade para minimizar o tamanho da mordida do leão e por aí vai, né? Professor Pedro, e aí, explica para a gente o que isso representa do ponto de vista da dinâmica na economia, hein? Essas falências é um sinal de algo? Renato, primeiro, boa noite. Boa noite. Precisamos entender a dinâmica deste processo. Nós estamos falando em falência, mas nós estamos ao mesmo tempo querendo analisar a situação do microempresário individual, da microempresa, da pequena empresa, da média empresa e da grande empresa. Então, cada uma tem uma trajetória e cada uma tem um problema. Entretanto, todas sofrem, de uma maneira geral, de um mal comum. O mal, por exemplo, da carga tributária brasileira, já foi aqui colocado. Eu acho que não é a maior do mundo, mas é uma das maiores do mundo realmente. No Brasil, o cidadão e as pequenas empresas, ou as empresas de maneira geral, trabalham em média 150 dias para pagar tributos. É muita coisa. Então, é muita coisa. A carga tributária brasileira varia entre 32% e 35% aproximadamente, em cima de tudo que se fatura nesse país. Além disso, quando analisamos o problema das médias e grandes empresas, nós temos que levar em consideração, primeiro, que essas empresas não entram na falência direta. Elas primeiro entram no que antigamente se chamava de concordata e agora de previsão falimentar, né? Primeiro ela entra em recuperação de falência, né? Recuperação falimentar. Ela tem um tempo para se recuperar, é dado pela justiça um tempo, e aí, se ela não se recupera nesse período, que é período de 2 anos, ela então vai para a falência. Entretanto, existem outras variáveis externas, por exemplo. O Brasil tem um problema que ele é positivo e negativo ao mesmo tempo. É o problema da China. A China é um fator positivo quando ela compra as nossas commodities, os nossos minerais, uma série de coisas. Mas a China compra poucos produtos industrializados. Por exemplo, a Argentina compra mais produtos industrializados que o Brasil do que a China. Então, nós, ao invés de exportar os produtos, nós exportamos empregos, exportamos o nosso capital, porque compramos os produtos,
a ponto de que hoje nós temos empresas se instalando no país para montar os kits que já vem pronto lá da China para cá. Tivemos também neste período todo aquele problema desde 2008, que é o problema da dificuldade financeira do mundo do euro, dos países do euro, né? Que caíram em desgraça praticamente, e todas as economias, com raríssima exceção da Alemanha e um pouco lá da Inglaterra, os outros países entraram em dificuldade, com dificuldade de sair de lá. E por último, agora nós temos o problema da Argentina. A Argentina agora começou a proibir a importação de produtos brasileiros, e isso está gerando problema para as nossas empresas. E tabelando o preço, inclusive. E tabelando o preço e criando dificuldade. Então, o que é que está ocorrendo? O governo tentou resolver esse problema dando alguns incentivos internos, que nós conhecemos aí no passado, a linha branca, o automóvel, tudo isso que tiver incentivo, mas isso só não é suficiente. Não vai levar a nossa economia a um desenvolvimento. Então, o que é que se espera desse processo para nós termos uma recuperação da economia, para que o PIB comece a crescer? Então, hoje, por exemplo, nós estamos saindo com um dado aí, uma previsão do mercado financeiro, né, a previsão do governo, que diz que o PIB pode crescer a 3,1%, que a inflação vai ser de torno de 5,70%, e que o dólar vai girar em torno de R$ 2,00 a R$ 2,03 no ano de 2013. Então, olha só, primeira sugestão, primeiro encaminhamento que se deve dar a esse processo. Não vamos recuperar a economia se o governo não fizer os seus investimentos. É preciso que o governo faça todos os investimentos públicos, por exemplo, investimento em portos, em aeroportos, em infraestrutura, em educação, por aí afora. Que abra caminho com o marco regulatório para a empresa investir, né? Exatamente. Para a iniciativa privada investir. Falou-se aqui, por exemplo, do empresário individual. É verdade, ele sai da economia informal, mas ele sai sem conhecimento nenhum. Então, o cidadão, o que é que ele vai fazer sem conhecimento? Não adianta você falar em planejamento tributário, planejamento financeiro, economia em escala, se o cidadão nunca ouviu falar nisso. Mas essa é uma realidade brasileira, né? A gente está vendo hoje com os chamados emergentes, eu não estou falando dos países emergentes, das pessoas físicas emergentes, que a riqueza está chegando antes da educação. O Brasil é o único país do mundo onde a riqueza chega antes da educação, as pessoas ficam ricas antes de terem a educação. Por isso esse conflito todo também. Agora é o seguinte... Eu queria propor aqui um debate, né, antes do nosso intervalo. O senhor estava fazendo um apanhado aqui sobre a questão macroeconômica e tal, e no Brasil, nesse contexto, eu estava lendo um articulista e ele fez a seguinte análise: o Brasil não está nem tão bem como diz o governo, mas nem tão mal como falam os analistas. É verdade, eu concordo com essa, é verdade. Tanto é que há um dado agora da OCDE, Organização OCDE, é a Organização Comercial de Desenvolvimento do Mundo, né? Dizendo que entre os países emergentes... A gente está lá embaixo. Não está não. Não, no crescimento econômico. O Brasil e a China vão crescer mais que a Índia... Não, mas isso é projeção. Mas hoje, crescimento, PIB... Não, nosso PIB é baixo. Lá embaixo, né? Entre os emergentes. Foi o mais baixo. Mas o Brasil e a China vão crescer mais do que os demais países. E outra coisa, os emergentes irão ocupar uma faixa em torno de 26% da riqueza mundial, que no passado, há 10 anos atrás, era 11%. Sim. Então, realmente o Brasil caminha com passos largos. E você, Renato, você falou muito bem, quando você diz que a classe média brasileira está enriquecendo. E está enriquecendo mesmo. Nós tivemos nos últimos anos aqui mais de 40 milhões de pessoas que saíram da classe D e E para a classe C. O que é classe D? Renda individual do salário mínimo até em torno de R$ 2.400, R$ 2.500. Isso é fantástico. Então, essas pessoas passaram por uma faixa de renda entre R$ 2.500 a R$ 4.000. É o que está consumindo, é o que está comprando, é o que está segurando a economia. Então, isso está ocorrendo. Agora a gente vai para um rápido intervalo e para daqui a pouco eu quero saber o que representa, do ponto de vista econômico e individual, esse ingresso do pessoal que estava na informalidade e se tornando pessoa jurídica, se tornando empreendedor individual. A gente vai para o intervalo, em instantes estaremos aqui de volta. Até já.